Bom dia, graça e paz. Estamos voltando mais uma vez, para a gente poder abordar mais um pouco do livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Eu sou o pastor Emerson, pastor da primeira igreja presbiteriana de Teresina, que fica localizada ali no centro da nossa cidade, da nossa capital aqui do Piauí, no cruzamento das ruas São Pedro com 7 de setembro. Se você não é membro de uma igreja evangélica, se você está chegando aqui à nossa cidade, sinta-se à vontade para estar conosco ali nas nossas programações, tá bom? Bom, como eu falei, estamos abordando esse livro de Thomas Brooks, estamos na quarta parte desse livro, e que nos fala, evidentemente, sobre essas ações de Satanás, esses artifícios de Satanás, especificamente, que visam manter as almas dos crentes, dos cristãos, numa condição de tristeza, numa condição de dúvida, gerando dúvida e questionamento no coração dessas pessoas. O dispositivo de número 4, que é o que nós vamos começar a abordar hoje, nós faremos isso pelo menos em duas partes, por se tratar de um pouco longo, tá? O que Satanás faz? Satanás é aquele que sugere aos cristãos que as graças de Deus não são verdadeiras, mas elas são falsas. Então, o que Satanás afirma? Qual é o argumento de Satanás? Que nem tudo aquilo que reluz é ouro, que nem tudo aquilo que nós chamamos de graça, graça gratuita, ou aquilo que chamamos evidentemente de graça, realmente o é. Aquilo que porventura nós chamamos de fé é apenas uma fantasia, algo que foi criado pela nossa imaginação. Aquilo que nós chamamos, por exemplo, de zelo, nosso zelo cristão pelas coisas de Deus, é apenas algo que pode ser caracterizado como uma paixão meramente natural, tá? A luz que nós dizemos que nós temos, a própria Escritura vai dizer agora que os cristãos são a luz de Cristo no mundo, devem refletir essa luz de Cristo no mundo. Ele diz que isso é algo muito comum, é algo muito simples, algo muito curto. Tanto é que muitos que disseram alcançar essa luz, na verdade agora estão no inferno. Assim sendo, qual é a ênfase do trabalho de Satanás? É convencer os hipócritas de que as graças de Deus são falsas, quando na verdade nós sabemos que elas são verdadeiras. Então, quais são os remédios que são apresentados aqui por Thomas Brooks diante desse dispositivo de Satanás? Primeiro deles, primeiro remédio contra essa artimanha, contra esse ardil, contra esse dispositivo de Satanás, é sempre termos uma séria consideração que a graça deve ser compreendida de duas maneiras essenciais. A primeira delas é que nós temos que considerar a graça como uma boa vontade ou favor de Deus, por meio do qual o próprio Deus ele se agrada em seu próprio amor livre a aceitar alguns em Cristo como evidentemente seus, como seus filhos. Isso, alguns, por exemplo, vão trazer aí uma nomenclatura, vão nomear ou vão chamar, por exemplo, de a primeira de todas as graças, porque ela é a fonte de todas as outras graças, a fonte de onde fluem, todas as demais graças, e é portanto chamado de graça, porque torna o homem gracioso para com Deus, mas só por meio do próprio Deus. Então esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter acerca de graça, segundo o puritano Thomas Brooks, tá? Uma outra coisa é considerarmos a graça como os dons da graça. E eles são de dois tipos. Nós temos a graça comum e nós temos a graça especial. Alguns são comuns a crentes e descrentes, a justos e a incrédulos, como um presente de conhecimento, dom de oração. E algumas outras, como a graça especial, são próprias e peculiares apenas aos santos, aos eleitos, aos crentes de fato de verdade. Como, por exemplo, é a fé, a humildade, a mansidão, a paciência. Nós poderíamos aqui caracterizar como fruto do Espírito citado pelo apóstolo Paulo ali no 5º capítulo do livro de Gálatas, tá? Então, esse é o primeiro remédio, é entendermos o que é graça e fazermos uma separação entre graça comum e graça especial, entendendo que uma é aplicada a ambos, tanto a crentes quanto a descrentes, e a outra apenas, evidentemente, aos crentes, tá? É uma graça imerecida, um favor de Deus. O segundo remédio, segundo e último, e aqui a gente vai fazer uma divisão, nós não vamos abordar todo ele hoje, tá? Mas em duas partes. Então, o segundo remédio contra essa artimanha de Satanás, contra esse dispositivo de Satanás, é considerarmos também de maneira sábia
as diferenças que existem entre a graça renovadora e a graça restritiva, a graça especial e a graça comum, a graça santificadora e a graça temporária. E isso nós vamos ver por meio de 10 coisas, 10 detalhes que são importantes. Nós vamos ver alguns, pelo menos hoje. Em primeiro lugar, a verdadeira graça, irmãos, é aquela que torna os justos gloriosos por dentro e por fora. Então ela transforma completamente o homem por dentro e por fora. Por exemplo, no Salmo 45, verso 13, me permitam, por favor, fazer a leitura aqui. O que nos diz o salmista? A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. O que o salmista quer dizer aqui com isso? Que a verdadeira graça torna glorioso o entendimento e gloriosas as afeições. Que a verdadeira graça, ela lança uma glória geral sobre todas as partes que compõem o homem. Então perceba por aquilo que é dito aqui no salmista, no Salmo 45, que a filha do rei é toda gloriosa no palácio, ou seja, a ideia é por dentro. E uma vez que isso a torna interiormente gloriosa, também a torna exteriormente gloriosa, quando ele diz na segunda parte desse verso, as suas roupas são de ouro tecido. Então, a graça, essa graça verdadeira, não é, que torna o justo glorioso, faz com que os homens tenham, por exemplo, além de uma aparência gloriosa, eles falem gloriosamente, eles andem e ajam gloriosamente, de modo que as almas impenitentes, ou seja, as almas dos demais, são forçadas a dizer que essas pessoas de fato viram Jesus, creram em Jesus Cristo. Thomas Brooks diz então que assim como a graça é um fogo para queimar e consumir a escória e a sujeira da alma, ela é um ornamento também para embelezar e adornar a nossa alma. A verdadeira graça, irmãos, torna tudo novo, o interior novo, o exterior novo. Paulo diz, por exemplo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Mas, irmãos, há uma diferença. A graça temporária, a graça comum não faz isso. A verdadeira graça, ela muda a própria natureza do homem. A virtude moral, por outro lado, apenas restringe ou acorrenta o homem exterior. Ela não muda o homem todo. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é o exemplo que Thomas Brooks usa nesse livro. E é fantástico, né? Ele diz assim, um leão em uma jaula ainda continua sendo um leão. Ele é contido, mas ele não é transformado, alterado, porque ainda retém a sua natureza de leão. Dessa maneira, as graças temporárias ou graça comum restringem muitos homens desta ou daquela maldade. Mas isso não muda e nem muito menos consegue desviar o coração desses homens da maldade. No entanto, a graça verdadeira, essa graça, não é? Essa graça especial, ela consegue transformar um leão em um cordeiro, como nós vemos, por exemplo, na história de grandes homens de fé. Paulo foi transformado de um leão em um cordeiro. Aquela notória prostituta citada ali em Mateus capítulo, né, em Lucas capítulo 7, né, ela se tornou uma mulher completamente penitente, abençoada e gloriosa serva de Deus, que era no caso Maria Madalena. Então, essa diferença é extremamente importante. A graça especial e a graça comum. A graça, de fato, que muda e transforma completamente o homem, ou aquela graça que apenas muda, não é? Ou não muda, mas dá ao homem algumas virtudes, mas que não muda e que não desvia o seu coração do mal. Apenas fornece algumas virtudes de ordem moral. Em segundo lugar, meus amados irmãos, os objetos da verdadeira graça, eles são sobrenaturais. Então a verdadeira graça, ela conhece os objetos mais escolhidos e mais elevados, os mais nobres, sobre os objetos que mais enobrecem e engrandecem a alma, como Deus, como Cristo, como suas promessas pactuais preciosas, que valem mais do que o mundo todo, um reino que não se abala, uma coroa de glória que não murcha, tesouros celestes que não se enferrujam. Os objetos, porém, da graça temporária são baixos, são pobres, estão sempre ao alcance da razão, diz o puritano Thomas Brooks. A verdadeira graça também, irmãos, em terceiro lugar, capacita um cristão quando ele de fato o é. Ele é um cristão de verdade. E o capacita a realizar ações espirituais com verdadeiro prazer e deleite.
Meus irmãos, para as almas verdadeiramente graciosas, que receberam de fato a graça especial da parte do Senhor, o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Os seus mandamentos não são penosos, mas alegres. Ele tem prazer na lei de Deus segundo o homem interior, como diz, por exemplo, o Salmo 1, lá no seu verso de número 2. O homem abençoado, ele é descrito exatamente assim: deleita-se na lei do Senhor, não é? Praticar a justiça é a alegria do justo, como diz Salomão em Provérbios capítulo 21, verso 15. Para uma alma que recebeu essa graça da parte de Deus, todos os caminhos do Senhor são caminhos agradáveis e os seus caminhos são caminhos de paz. Mas, irmãos, aquelas almas que têm apenas a graça temporária, apenas as virtudes morais, para elas o serviço religioso, estar a serviço de Cristo, é uma labuta, é algo penoso, não é um prazer, é um fardo, não é de fato um deleite. Aqui Thomas Brooks então nos lembra do texto de Malaquias capítulo 3, verso 14, quando diz assim: olha, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, mas em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então é a mesma coisa, irmãos, para aqueles que não são transformados, mas recebem apenas virtudes morais. Não é? Eles vão chegar à conclusão de que inútil é servir a Deus, não é? Se não se aproveita absolutamente nada de Deus, porque não se tem regozijo, não é? Se anda em tristeza a vida toda na presença de Deus. Então não há aproveitamento da lei de Deus, dos mandamentos, dos preceitos, da aliança pactual do Senhor. Estas coisas são apenas para aqueles que receberam a verdadeira graça, graça especial, não é? Que transforma de fato um pecador num verdadeiro crente diante do Senhor. Em quarto lugar, a verdadeira graça, segundo Thomas Brooks, torna o homem, né, mais cuidadoso e temeroso do seu próprio coração. Esse é mais um remédio contra esse artifício de Satanás. O que isso quer dizer aqui, irmãos? Que isso torna o homem muito estudioso do seu próprio coração. Ele vai averiguar o tempo todo o seu próprio coração. Ele vai se informar acerca do seu próprio coração e informar o seu próprio coração. Ele vai examiná-lo e ele vai zelar pelo seu coração. Essa é a postura de um homem, essa é a postura primária de um homem que recebeu essa graça especial da parte de Deus. Mas e os demais? Aqueles que receberam uma graça comum, graça temporária, apenas as virtudes morais. Essas pessoas, elas vão ser mais atentas e mais cuidadosas com os outros, não consigo mesmas. Elas estarão preocupadas em olhar para os outros, instruir os outros, aconselhar os outros, estimular os outros, zelar pelos outros, mas nunca zelar por si mesmos. E quando eles então abrirem a sua boca, não é? Eles vão mostrar, por exemplo, que as suas graças não são graças salvadoras, não são aquelas que são peculiares aos santos, mas que são apenas coisas temporárias, apenas virtudes de ordem moral. Nada mais, nada menos do que aquilo que expressou, por exemplo, a vida do próprio Judas, Demas, e aquilo que os próprios fariseus tinham em si mesmos. O quinto remédio contra esse artifício de Satanás é que a graça trabalhará o coração de um homem para amar e para se apegar aos mais estritos e santos caminhos e coisas de Deus, por sua pureza e santidade, em face de todos os perigos e adversidades desse mundo. O salmista, no Salmo 119, no verso 140, diz: tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Outros, meus amados irmãos, amam, gostam, seguem pelo crédito, pela honra, pela vantagem que eles podem obter por meio do Evangelho. Mas o justo, ele ama a palavra de Deus, ele ama o próprio Deus pela beleza espiritual e pela pureza dele. Porque ele é santo, santo, santo. Então vejam o que o salmista diz: tudo isso veio sobre nós, contudo não nos esquecemos de ti, nem agimos falsamente em tua aliança. O nosso coração não retrocedeu, nem os nossos passos se desviaram do teu caminho, embora nos tivesses quebrado no lugar dos dragões e nos coberto com as sombras da morte. O que o salmista está dizendo? Ainda que passando por todas essas coisas, por todas essas dificuldades, ainda que o próprio Deus estivesse disciplinando os seus filhos, colocando-os em provações terríveis, ele vai dizer que aquilo que marca a vida de um homem que de fato recebeu a graça de Deus ele vai se manter firme.
ele não vai retroceder, ele não vai se desviar dos santos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, a graça temporária, ela não sustenta a alma contra todas as oposições e desencorajamentos nos caminhos de Deus. Como fica claro, por exemplo, lá em João capítulo 6, não é? Pela apostasia dos homens, ou pela própria parábola do semeador, né? Quando a terra cai, por exemplo, a semente cai num terreno rochoso e ela não tem raízes profundas, ou quando essa mesma cai lá entre espinhos, né? Cresce no meio de espinhos e é sufocada pelos prazeres do mundo. A alma de um homem que recebe a graça de Deus, ela é completa, a postura é completamente diferente diante, meus amados irmãos, de todas as desvantagens, oposições ou desencorajamentos que ele possa encontrar nesse mundo. Mas por último, meus amados irmãos, e o sexto remédio contra esse artifício de Satanás, tentando desencorajar, não é? Questionar as coisas de Deus, a própria graça, dizendo, olha, essa graça que vocês acreditam que é verdadeira, na verdade ela é falsa. Qual é esse remédio, o sexto remédio? É que a verdadeira graça vai capacitar um homem a passar por cima da coroa do mundo, para tomar então definitivamente a cruz de Cristo. Ele vai preferir a cruz de Cristo acima da glória desse mundo. Isso então, essa verdade, uma verdade como essa, meus amados irmãos, é aquilo que marcou, por exemplo, a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida do profeta Daniel, como aqueles outros homens santos e justos, né, perseverantes no Senhor, que são citados ali no 11º capítulo da Epístola aos Hebreus. Godfrey de Bouillon, eu não sei se você sabe, foi o primeiro rei de Jerusalém, e quando se deu a sua coroação, ele se recusou a ser coroado com uma coroa de ouro, dizendo o seguinte, que ele não se tornou um cristão para usar uma coroa de ouro, onde Cristo havia usado uma coroa de espinhos. Mas isso, irmãos, era apenas graça temporária. Ela não pode operar na alma para preferir a cruz de Cristo acima da coroa do mundo. Mas quando essas duas coisas se encontram, um cristão temporário, ele passa por cima da cruz de Cristo para tomar e manter a coroa do mundo. Paulo, por exemplo, né, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele vai relatar, por exemplo, ao seu conservo Timóteo, olha, Demas nos abandonou para abraçar esse mundo presente. Então ele não permaneceu nos caminhos do Senhor. O jovem rico, por exemplo, que se apresenta ao Senhor Jesus, indagando sobre a vida eterna, não é? Ele tinha muitas virtudes. Aparentemente, quando nós começamos a olhar para aquele texto ali de Mateus capítulo 19, dos versos 19 e 22, a gente vai dizer, olha, ele está no caminho certo, esse é o caminho. Mas quando Cristo, meus amados irmãos, ele colocou a sua cruz diante dele, o que foi que esse jovem rico fez? Ele passou por cima dela para desfrutar da coroa do mundo. Você vai se lembrar que Cristo deu uma ordem àquele jovem, olha, vai então, só te falta uma coisa, vai e vende tudo quanto você tem e dá aos pobres. E qual foi a reação daquele jovem? Ele abraçou a coroa do mundo. Ele foi embora triste porque ele tinha muitas posses. Meus amados irmãos, que essas instruções acerca da graça, elas possam nos alimentar profundamente. Às vezes nós temos, meus amados irmãos, falhado muito na vida cristã por falta de entendimento da graça de Deus. Nós temos caído nessa armadilha de Satanás, não é? Nessas artimanhas de Satanás, mesmo como cristãos, meus amados irmãos, dando ouvidos a Satanás, questionando, duvidando da providência graciosa de Deus sobre a nossa vida, da graça eficaz, da graça especial de Deus sobre a nossa vida. Então, que esses remédios apresentados aqui por Thomas Brooks possam dissipar qualquer dúvida, qualquer questionamento que nós tenhamos acerca dessa verdade tão gloriosa do Evangelho. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos ainda falando sobre a graça e nós iremos então à nossa conclusão. Que Deus possa abençoá-lo. Um grande abraço a você. Paz de Cristo.